Graça e paz. Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez reunidos no nosso culto online. Estamos chegando na sua casa, na sua sala. Queremos convidar você para estar participando. Chama toda a família, o filho que está no quarto, o marido que está na cozinha. Vamos nos acomodar para ouvirmos a mensagem do Senhor, a palavra do Senhor. Nós vamos estar adorando a Deus com hinos maravilhosos. Vamos aquietar o nosso coração neste momento para ouvir aquilo que Deus tem para nós. Compartilhe o nosso culto, compartilhe as quarta-feira, compartilhe os domingos pela manhã, às 10 horas. E vamos junto, como igreja, adorar este Deus maravilhoso que tem feito tanto por nós. Como o Senhor tem cuidado de mim e de você, meu amado. Por isso, aquieta o teu coração agora. Se assenta no seu sofá, no lugar que você se sentir melhor e participe deste momento, porque o nosso Deus tem uma palavra de fé e esperança para você nesta noite. Vamos orar? Soberano Deus e Pai, obrigada, Deus, pelo privilégio de estarmos na Tua casa mais uma vez, reunidos como igreja, para Te adorar e bendizer o Teu santo nome. Te peço, Deus querido, Pai bendito, que o Senhor alcance a cada uma das pessoas que está nos assistindo e nos ouvindo neste momento, em seus lares, que o Senhor possa estar guardando, livrando de todo mal e de todo perigo. Nós colocamos o nosso coração e a nossa mente cativos a Ti. Nós adoramos o Teu santo nome, te bendizemos, porque o Senhor é o nosso Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, gente boa e amada que está nos assistindo. Que Deus te abençoe. Deus tem uma palavra, Deus já vem falando com você durante as canções, as ministrações, e Deus ainda tem muito mais para falar para a tua vida. E eu quero convidar você novamente a fechar os olhos e vamos orar, vamos pedir ao Senhor para falar conosco. Senhor, obrigado. Obrigado por este culto, que o Senhor continue, assim como o Senhor tem falado aos nossos corações, continue a falar, a nos ensinar, a nos animar, a nos encorajar, Senhor Deus, a mostrar que Tu és o nosso Deus. Eu te louvo e te agradeço e peço por esta palavra do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meu nome é Júnior, eu faço parte da equipe pastoral da Igreja Batista no Jardim Satélite e também sou líder do Ministério de Adoração e, principalmente, eu sou um servo do Senhor. Estou aqui para servir ao Senhor em tudo aquilo que o Senhor assim nos levar, né? E hoje eu gostaria de compartilhar com vocês, e com você que está nos assistindo, um pouquinho daquilo que o Senhor tem falado ao meu coração. Mas antes, eu gostaria de compartilhar uma experiência de 2 semanas que eu e a minha esposa, Cláudia, e a minha filha Elisa, nós passamos rapidamente. A Cláudia, ela começou a ter um problema de tosse. A Elisa, minha filha, começou a ter também um problema e ela também começou, e de repente começou a se agravar muito, e a ponto que ela precisou ir para o hospital. E aí, quando ela foi lá, foi feito um diagnóstico e descobriu que ela estava com pneumonia nos 2 pulmões. E aí e ela ficou internada lá na área do Covid, reservada a pacientes suspeitos de Covid. E foi muito interessante que ela falou assim, olha, e aquela sensação de pavor e medo que às vezes as pessoas têm, eu estava tranquila, porque estava tranquilo lá e eu era tratada com pão de ló. A comida me traziam assim arroz integral, perguntaram o que eu queria, parecia que estava em restaurante, eu estava no hotel. E tudo tranquilo. E graças a Deus ela recebeu os medicamentos corretos, bons, e ela está melhor, está em casa. E agora a gente está fazendo acompanhamento para que toda essas sequelas, a pneumonia, tosse e tudo mais, vá de uma vez. Mas às vezes a gente pensa, né, que as coisas estão longe e tal, e chegam perto. E ao mesmo tempo, às vezes a gente pensa, meu Deus, eu vou ficar desesperado quando acontecer. E a gente vê que, calma, Deus está no controle. Deus está cuidando de todos nós. Isso é o mais importante. Deus está cuidando da tua vida. E eu tenho uma
palavra de esperança para você. E é isso que eu gostaria de dizer agora inicialmente. Nesse momento de incertezas que nós estamos vivendo, e medos, e tudo isso, que até eu pude presenciar um pouco, eu quero dizer que nós temos duas garantias, pelo menos duas garantias. Primeiro, o nosso Deus é maior do que a Covid-19, do que a crise econômica, política, do que todos os problemas que estão por aí, do que o seu maior medo. Nosso Deus, ele é maior do que tudo isso. Esteja certo disso. E segundo, porque Ele é maior do que tudo isso, está no controle de tudo isso vai passar. Não é o fim da linha. Às vezes, as notícias começam a gente viver assim uma situação de desespero, de medo, parece que é o fim do mundo, né? E aí começa a ter as histórias. Calma, vai passar, tudo vai passar, porque Deus está no controle. Nada foge do controle de Deus. Então esteja certo disso. Eu gosto muito de história. Sempre gosto de ler muito de história antiga, medieval, todo tipo de história. E eu gostaria de compartilhar também com vocês um fato que aconteceu há muitos anos atrás, que o mundo foi atingido por uma pandemia que se espalhou rapidamente, né, em vários países do mundo, e causou assim grande destruição, também grandes prejuízos, né? Muita gente sofreu, houve uma crise no sistema de saúde. E para tentar contornar essa situação, eles aplicaram o isolamento social, fechamento de igrejas, comércio, escolas, obrigaram o uso de máscaras por todas as pessoas. É engraçado que parece que a gente está ouvindo o que está acontecendo aí esses poucos dias, né? Mas, na verdade, isso aconteceu em 1918, com a gripe espanhola. Essa foi uma pandemia que devastou também o mundo. Muitas pessoas sofreram, mas o mundo se reergueu. As igrejas, os comércios, as escolas voltaram a abrir. Tudo abriu e a vida continuou. E chegamos até hoje aqui. E um detalhe muito interessante que às vezes as pessoas esquecem, e eu ouvi muito na televisão, falam dessa gripe, mas esquecem que de 1914 a 18 aconteceu a Primeira Guerra Mundial, onde houve uma destruição também mundial, muito sofrimento. O mundo estava acabando de sair de uma guerra mundial com muita destruição, e logo em seguida apareceu essa pandemia, que também foi uma grande destruição. E eu fico me perguntando, aquelas pessoas que viviam naquela época, deviam também estar se questionando, Deus, acabamos de sair de uma guerra mundial e entramos agora num problema de saúde mundial. Mas Deus está no controle, o mundo não acabou. Talvez muitas pessoas pensaram que o mundo estava acabando, mas o mundo não acabou. E o mundo se recuperou, e as pessoas continuaram a viver as suas vidas. E houve grande desenvolvimento, e houve desenvolvimento de antibióticos, que na época não tinha, e por conta disso os antibióticos começaram a ser desenvolvidos. Então, Deus está no controle de todas as coisas, não tema. Não são as guerras, as tragédias, as pandemias que vão determinar a história da nossa vida, da minha vida, da sua. Não é nada disso. É Deus quem escreve a história da sua vida. Esteja certo disso. Não é a doença, não é a enfermidade que vai determinar a história da sua vida, mas sim Deus. Confie e entregue a sua vida nas mãos dEle. Assim, eu quero falar um pouco da vida de um homem que viveu assim, que entregou completamente, desde jovem, dedicou sua vida ao Senhor e teve uma vida, um coração devotado a Deus. E ele passou por muitos sofrimentos, muitas lutas, muitas dificuldades.
Mas isso não abalou. Ele sempre teve uma vida fiel ao Senhor. Este homem foi Daniel. Tem um texto do livro de Daniel, capítulo 1, do versículo 3 em diante, que diz assim: Então o rei ordenou que Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele devia ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. O rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho da própria mesa do rei. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e, depois disso, passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Esta história da vida de Daniel, ela é muito marcante para mim, que é a história de um jovem que logo cedo ele foi retirado da sua terra natal, do seu povo, da sua cultura, e foi levado para um país estrangeiro, um país que destruiu o lugar onde ele vivia, né? Então poderia haver ódio, mágoa, sentimento de vingança, muitas coisas, mas a gente não vê isso na vida de Daniel. O rei Nabucodonosor, ele conquistou o reino de Judá, ele dominou Jerusalém, pegou o templo de Salomão, tirou todas as coisas, os tesouros, tudo que tinha lá, levou para a Babilônia. E aí ele também ordenou que os jovens fossem levados para a Babilônia, e lá ficariam para serem treinados e servirem ao rei. Daniel devia ter mais ou menos entre 10 e 15 anos. Ele foi levado à sua terra natal, deixou tudo. E ele foi até obrigado, de certa forma, a abandonar a sua fé em Deus. Mas ele escolheu ser fiel a Deus. E ele demonstra isso quando ele decide se manter puro, não se deixar seduzir pelas coisas que estavam sendo oferecidas ali pela Babilônia, pelo rei. Mas ele decidiu não se contaminar com nada que vinha daquela cultura estrangeira. Ele queria ser fiel a Deus. E Deus cuidou de Daniel. Mesmo no meio dessa crise, dessa luta, dessa dificuldade, Daniel foi crescendo em sabedoria e devoção a Deus. Ele amava profundamente a Deus. Ele desejava conhecer mais e mais esse Deus. E ele sempre ia pelo caminho onde Deus estava. Certamente que ele teve dificuldades, ele teve lutas, mas nada disso impediu que Daniel tivesse uma vida em devoção a Deus, uma vida dedicada a Deus, mesmo no ambiente estrangeiro, mesmo longe do templo, do lugar onde ele adorava ao Senhor. Ele estava longe, mas isso não impedia que ele tivesse uma vida dedicada, de devoção, de intimidade com Deus. Para que você cresça uma vida em devoção a Deus, mesmo nos momentos de lutas, de crise, momentos de incertezas e sofrimentos, é necessário que você, primeiro, escolha sempre o caminho onde Deus está. Em Daniel 1:8 diz: Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Daniel podia ter escolhido o caminho mais fácil,
estava ali aquele manjar, vinho, comida boa, farta, né? Tudo do bom e do melhor. Ele podia ter escolhido e falar assim: Deus, eu preciso me alimentar, Deus, eu tenho que cuidar da minha saúde, né? Mas ele decidiu se manter puro, não se deixar influenciar por nada que vinha de fora. E ele confiou que Deus ia cuidar da sua vida e da sua saúde. E Deus cuidou. Ele e os seus amigos se alimentaram de verduras, de frutas e água. E depois de um tempo, foi o rapaz, a pessoa que cuidava desses jovens, percebeu que Daniel e seus amigos estavam mais fortes, mais sábios, mais inteligentes do que todos os outros que se alimentavam, né, dos manjares do rei. Então nós vemos que, assim como Deus cuidou da saúde de Daniel, Deus certamente pode cuidar da sua saúde. Confie. Mas para isso, você precisa escolher estar no caminho onde Deus está. Escolhe o caminho que Deus não se agrada. E aí você começa a perguntar: mas Deus, por que você não me ajuda? Por que parece que eu estou sozinho aqui? Mas de repente Deus fala: eu quero que você vá lá para trás. Como você quer que eu esteja com você se você está num caminho que eu não quero, que eu não me agrado desse caminho? Por isso é importante que você escolha o caminho onde Deus está. E esteja certo que você escolhendo esse caminho onde Deus está, você pode estar certo de que nunca você vai estar sozinho nessa jornada, porque Deus vai estar com você, porque Deus está nesse caminho. Segundo, ação e em sua palavra. Daniel voltou para casa, contou o problema aos seus amigos Ananias, Misael e Azarias, e lhes pediu que rogassem ao Deus dos céus que tivesse misericórdia acerca desse mistério, para que ele e seus amigos não fossem executados com os outros sábios da Babilônia. Depois de um tempo de Daniel ter ficado estudando e aprendendo tudo, Daniel descobriu que o rei teve um sonho e o rei queria a interpretação desse sonho, porque esse sonho deixou ele muito perturbado. E ele chamou os sábios, e os sábios falaram: então, ok, rei, conta o sonho que a gente dá a interpretação. Aí o rei, que é rei, não é bobo, né? Ele chegou e falou: não, me conte o sonho e a sua interpretação, porque se eu falar o sonho, vocês inventam qualquer coisa. E aí o pessoal falou: não, é impossível, não tem como. E aí o rei ficou bravo, né, e mandou: então, já que os sábios não servem para nada, mata todo mundo. E quando Daniel ficou sabendo, Daniel poderia, nesse momento, ter procurado direto o rei para conversar com o rei, poderia ter buscado conselho de outros sábios, poderia ter tomado qualquer outra ação. Mas Daniel, nesse momento, ele foi para casa e ele contou com os irmãos dele fiéis ao Senhor, pediu: vamos orar, vamos buscar a Deus, porque nós precisamos de um livramento do Senhor. E o Senhor os socorreu, e o Senhor os livrou. Muitas vezes, nós tentamos, com as nossas próprias forças, com o nosso conhecimento, ou com nossos recursos materiais, a gente tenta resolver todos os problemas, ou os problemas que aparecem na nossa vida. E a gente acha que a gente pode ter o controle e resolver tudo. Mas muitas vezes, se não a maioria das vezes, a gente acaba ficando num vazio, porque vê que não resolve. É nesse momento que nós devemos ter a mesma atitude de Daniel, buscar ao Senhor. Você a situação está difícil, você está desorientado, você não sabe o que fazer, não deposite a sua confiança nas coisas, ou nas pessoas, ou até em você mesmo.
mas deposite no Senhor. Busque ao Senhor, assim como fez Daniel. Daniel é um homem sábio, ele é um homem forte, mas ele não confiou nele mesmo, mas ele buscou no Senhor. Clame a Deus, ouça através da sua palavra. Quanto mais você fizer isso, quanto mais na sua vida, diante de todas as situações, os problemas, você fizer isso, mais intimidade você vai ter com Deus. E você vai ficar cada vez mais sensível à voz de Deus. A voz de Deus vai se tornar cada vez mais comum na sua vida. Terceiro ponto. Cultive uma vida de intimidade com Deus. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. 3 vezes por dia, ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus, como costumava fazer. Depois de muito tempo, já passado, ele interpretou sonhos, Deus deu livramento, e ele assumiu uma posição de liderança na Babilônia, e ele foi vivendo a sua vida lá na Babilônia, depois de muito tempo. E Daniel já estava velho, né? Mas a sua devoção a Deus, o seu coração que ardia pelo Senhor, estava tão firme, quando lá no começo, por 3 vezes ao dia, ele reservava tempo para ter intimidade com Deus. Mesmo tendo passado sua vida longe da terra natal, do seu povo, tendo sofrido pressões, lutas, chantagem, porque ele estava numa posição de destaque, ele orava a Deus como costumava fazer. Você vê que não é uma coisa que ele só orava, só buscava ao Senhor quando ele tinha um problema. Não, isso era uma prática de vida. Ele fazia isso constantemente, sempre. O mundo exterior, a Babilônia, aquele lugar onde ele vivia, não mudava o mundo interior de Daniel. O mundo exterior estava vazio de Deus. Mas o mundo interior de Daniel estava cheio de Deus. E olha que curioso, né? Como isso a gente pode contextualizar para os nossos dias, né? Daniel, ele estava longe do templo. O lugar onde ele fazia as ofertas ao Senhor, que ele adorava a Deus, lá em Jerusalém, era o templo de Salomão. Ele estava longe do povo, da comunidade de fé que ele tinha, ele estava longe também. E o que ele tinha era a casa dele. Mas com a casa, ele transformou essa casa numa casa de oração, numa casa de adoração e numa casa de proclamação do amor de Deus, porque as pessoas que passavam na rua viam Daniel orando pela janela. Então, ele transformou a casa, o único lugar que ele podia estar ali e adorar ao Senhor e ter tempo com Deus, ele transformou uma casa de oração, uma casa de adoração, uma casa de evangelização. Ele levou o amor de Deus pelas pessoas que passavam e viam a dedicação dele, o comprometimento dele com Deus, a devoção que ele tinha por Deus. Mesmo nesse mundo de incertezas que nós estamos vivendo, de situações, não sabemos quando vai liberar novamente, cultive uma vida de intimidade com Deus. Reserve tempo para olhar para o céu. Olha, às vezes a gente fica tão corrido, tão preso na televisão, nos noticiários, na internet. Para um pouco tudo isso. Abra sua janela, sua porta, vá no seu quintal, olhe para o céu. Diga ao Senhor tudo o que está passando no seu coração. Se entregue,
se derrame e agradeça, porque Daniel, ele ajoelhava, ele orava ao Senhor e ele agradecia a Deus. Agradeça a Deus pelo amor que Ele tem pela sua vida, pelo privilégio que você teve um dia de ser alcançado por Ele. E se você ainda não conheceu esse amor do nosso Deus, e você vive uma vida, às vezes, perdida, insegura, com medo do que vai ser o amanhã, lembre, há um Deus que te ama e que se importa com você. Você não precisa estar sozinho, você não precisa sofrer sozinho, mas Deus quer cuidar de você, assim como Ele fez com Daniel. Concluindo, Daniel, ele escolheu o caminho do Senhor. O profeta Ezequiel, lá no livro de Ezequiel, no capítulo 14, é tão marcante a vida de Daniel, que o profeta Ezequiel comparou Daniel com o mesmo nível de fidelidade, de retidão de vida com Jó e Noé. São dois personagens bíblicos que as pessoas conhecem muito, fizeram até filmes, em Hollywood e tal. Noé, pouco tempo atrás, teve um filme, e nós vemos a fé, a fidelidade de Noé em obedecer ao que Deus mandou. E Jó, todo o sofrimento, o pessoal até fala a paciência de Jó. A gente vê o exemplo de Jó de fidelidade a Deus. E Daniel foi comparado com esses dois ícones, com esses dois marcos da vida cristã. E isso, na época, Daniel devia ter menos do que 30 anos. Então ele era um jovem, mas era um jovem que já marcou a sua sociedade, já marcou o mundo da época. E Deus quer fazer a mesma coisa com você. Deus quer usar você para marcar a vida de muitas pessoas, mesmo no meio de toda essa situação, mesmo nesse isolamento, mas pela graça de Deus, nós temos aqui as redes sociais, nós temos a internet, nós temos vários meios de comunicação que você pode chegar. E Deus quer te usar através de tudo isso e muito mais. Sempre escolha seguir pelo caminho onde Deus está. Busque ao Senhor em oração e ouça o que Ele tem para dizer através da palavra dEle, através da Bíblia. E tenha uma prática de intimidade com Deus. Mesmo que este mundo exterior em que nós vivemos hoje esteja vazio de Deus, deixe o seu mundo interior cheio de Deus. Assim, você vai poder viver em devoção íntima a Deus. Você vai ter intimidade com Deus. Você vai ser chegado de Deus. Vai ser amigo de Deus. Mesmo em meio às lutas da vida. Guarde essa palavra. O mundo exterior está aí, cheio de muita coisa, mas vazio de Deus. Que o seu coração, que o seu mundo interior possa estar vazio de todas essas coisas, mas cheio de Deus, para que você possa viver uma vida em devoção, uma paixão profunda, íntima e maravilhosa com Deus. Quero convidar você a fechar seus olhos onde você está e orar. Senhor, eu te agradeço, Senhor Deus, pela vida de Daniel, que é um exemplo, um jovem, que mesmo jovem foi fiel, mesmo em meio a tanta dificuldade que ele passou, ele se manteve fiel, ele não deixou que as coisas do mundo exterior invadissem o seu coração, mas ele deixou o seu coração cheio de Deus. Que seja assim também, Pai, que o Senhor possa encher o coração de cada um dos queridos que estão ouvindo e vendo essa palavra, encher o coração
da palavra de Deus, encher do teu amor, da tua esperança, da tua força e da tua alegria, Senhor, porque mesmo em momentos difíceis, nós podemos ter alegria no Senhor. Eu te agradeço, Pai, porque o Senhor sempre é fiel e o Senhor sempre é bom. Em nome de Jesus. Amém. Ok, vamos orar, encerrando esse tempo. Deus abençoe sua vida, tenha um tempo especial com o nosso Deus todos os dias aí desse tempo de quarentena, você com a sua família, e acompanhe as nossas atividades, tá bom? Você que está recebendo o informativo, tem lá todas as atividades, agora a agenda, participe, nossa igreja está viva e ativa para abençoar você e para a glória do nosso Deus. Vamos orar? Obrigado, Deus, por esta equipe maravilhosa de irmãos queridos que estão aqui, um número reduzido, mas valentes, fazendo este culto acontecer. Muito obrigado pela vida de cada um deles. Eu quero pedir a Deus pelas pessoas que enviaram seus pedidos, que o Senhor cuide, guarde cada um no seu pedido, na sua necessidade. Ó Deus, visita essas pessoas, essas famílias, seja com elas também, Pai. Também quero pedir a Deus uma bênção especial para as famílias do irmão Benedito e da irmã Isabel, que faleceram esta semana. Ó Deus, mantenha a tua bênção, a tua mão sobre eles, o consolo do Espírito, que eles tenham a tua bênção, a tua paz. E obrigado, Deus, pelo testemunho tão lindo que eu vi nos velórios de segunda-feira e de hoje, quarta-feira. Obrigado por ser inspirado pela vida deles e por suas famílias. Querido Deus, abençoa-nos agora, a nós que estamos aqui, a volta para a nossa casa, a cada um que assistir agora online ou depois a gravação, que todos recebam a tua bênção, a tua alegria, a tua paz. E a Deus eu intercedo então pedindo que o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus Cristo Filho e as consolações do Espírito Santo estejam com todos, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Deus abençoe. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. É o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. É o teu querer em mim. É o teu querer em mim. É o teu querer em mim. Sua glória foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu